Evangelista Cândido, para vocês terem uma ideia, ele foi pregar numa cidade do Rio Grande do Sul e veio a geada antes da colheita e matou a colheita de praticamente toda a cidade. E um casal de cristãos chamou ele para orar. Ele passou a noite orando, no outro dia a plantação estava restabelecida. Isso saiu em jornal e tudo, isso foi difundido naquela época. Eram homens assim que nós tínhamos, né? Homens que oravam de verdade, tinham intimidade com Deus, né? Então tivemos muitas referências, homens de Deus que realmente serviram de referência para todos. Eram muitos milagres naquela época. Como é para o senhor ver, olhar nos dias atuais e ver que não tem tantos milagres como naquela época? Eu discordo disso. Eu acho que são ciclos e momentos. Por exemplo, eu estive 6 anos no Peru e no Peru nós vivemos esses milagres todos os dias. No Peru eu subia no púlpito, saudava o povo, o paralítico começava a andar. Aqui eu saúdo o povo está vendo o celular e abrindo a boca, né? Então é o local, o nível de entrega do povo, né? Porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus, ele continua tendo as rédeas do universo em suas mãos, a sua soberania está intacta, a sua onipotência está invicta, ou seja, não existe mudança, nele não há sombra de variação. Então é o nosso posicionamento em relação a ele que faz com que as coisas aconteçam ou não, né? A salvação é pela graça? Sim, mas a manifestação do sobrenatural é pela santificação. Explica para quem está em casa o que é a santificação. A santificação é separar-se para Deus. A partir do momento que você se afasta do mundo, você se aproxima de Deus. Josué 3,5 diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor Deus fará maravilha entre vós. O povo da nossa igreja vivia um nível de santificação, era impressionante, né? Então as pessoas passavam na porta da igreja e eram curadas. Ficavam obreiras na porta da igreja com panos de endemoniada, porque as pessoas caíam endemoniadas na porta da Conde Cerzedas. Eu lembro disso. Eu lembro o missionário chegando, ele tinha uma rural, uma caminhonete antiga rural. Ele chegava na rural dele e o povão vinha atrás. As pessoas, só de acompanhar o carro do missionário, eram curadas pela fé deles, né? Então o nível de santificação, de entrega que existia é diferente do de hoje. Então só depende de nós. O nosso Deus continua sendo o mesmo, né? Realmente é de parar e pensar o legado que a nossa igreja tem nessa questão de milagres. Eu ouvi histórias até mesmo dos meus avós falando que as pessoas vomitavam câncer, pessoas eram curadas, diziam até que tinha, eu não sou dessa época, né, mas eu fiquei sabendo que tinha até uma sala com todas essas coisas. Sim, né? guardávamos em vidros assim com... Tinha um mural ali fora do tinha templo. Também. Eu vi várias vezes saindo trabalhos de bruxaria da boca das pessoas com agulhas, né? Era uma coisa assim que era muito normal e corrente na nossa época, né? Mas no exterior, como eu disse, no Peru acontece isso hoje em dia, né? Bolívia, outros países que eu fui pregar na América do Sul já. Então vai mesmo da entrega do povo, do nosso posicionamento em relação ao Senhor. Que até hoje acontece isso. Esses dias mesmo, esses dias atrás, eu vi uma mulher vomitando uma obra de macumba. E assim, tudo depende de quem tá ali. Como que você tá se entregando, você tá se santificando, não tá? O que você tá fazendo? Aí a pessoa não tá fazendo nada, só quer... cadê os milagres? Mas você ora por milagres? Você não ora, vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Nos posicionar, né? Então é isso. É como diz, né? O milagre não cessou. O milagre não cessou. Nós somos continuistas, não somos cessacionistas. Quando o senhor ainda era jovem, a presença dos seus pais como líderes espirituais te trouxe mais segurança? Nossa, demais. Ou mais responsabilidade? Tudo. O que trazia para o senhor? Meu pai foi um grande líder da Igreja de Deus e Amor, ainda na época que está vivo, né? Durante muitos anos ele foi o braço direito do nosso missionário, até o ano de 84, 85, quando os filhos do missionário começaram a se casar. E aí surgiram novas lideranças, pastor Lorival, os genros, né, os filhos começaram a tomar. Mas até então era meu pai que inventou ficha diária, toda a parte administrativa da igreja ele criou. E meu pai sempre foi uma referência para nós. Era comum nós dormirmos às 3 da manhã às vezes. Meu pai todo dia, desde sempre, ele e minha mãe, de 2 às 5 da manhã mais ou menos, eles oram, os dois. Então todo dia, imagina vocês manter essa rotina de 2, 3 horas de oração pela madrugada. Até hoje, né? Vai dormir na casa deles, chega esse horário lá.
E naquela foto ali, quem é o seu pai? Aquele da ponta é meu avô, Manuel Rubio Garcia, um homem de muita fé. O de gravata preta. De gravata preta. A outra senhora do lado é minha finada avó, meu finado avô, homens de Deus, um casal de Deus. Minha avó morreu com 94 anos, eles são espanhóis, né? Eram espanhóis. Esse fazendo gracinha, careta ali, era eu, engraçadinho da família. O de jaquetinha? É, o mais feio ali. A minha mãe tá logo atrás, depois temos o meu pai no canto, temos no colo do meu pai o André, embaixo está o Alexandre, e o pequenininho ali naquela foto é o Eliel. É uma família abençoada. Sim, 4 homens. E aí são nós já grande, né? Bem grande, para dizer a verdade. Até um pouco maior do que deveria ser. Tá eu no canto ali, do lado do meu pai, o Alexandre entre meu pai e minha mãe, o Eliel, o pastor Eliel Rubio, de camisa preta, e o Andrezinho, que na verdade é Andrezão, né? E como que a juventude de hoje pode ser mais ativa dentro da igreja? Eu acho que a nossa juventude hoje Olha lá, hein, falta paixão por Jesus, eu acho. Aquela entrega, sabe? Você convida alguém, vamos fazer outra coisa, mas quanto que vou ganhar? A gente vinha pra cá, a gente carregava caminhões, o André, o pessoal, meus irmãos, todos, carretas de som. A gente não ganhava um centavo. E a gente era nós éramos os mais felizes do mundo. Nós dividimos, o Douglas, o marido da Santana, o marido da Cristina, eu e ele, nós era sempre duro, né? Não tinha dinheiro para nada. A gente ia ali tinha uma padaria no Glicério que vendia um pão assim, cheio de resto de frios, não sei o que eles faziam, ele era tudo que tinha de frio, desse tamanho assim. Aí eu comprava uma Coca-Cola, o Douglas comprava 2 pães daquele, era o nosso almoço, a nossa janta, aquilo ali, e a gente estava feliz, não murmurava, fazia a obra de Deus feliz, contente, era tudo que a gente queria. Hoje em dia, sabe, falta comprometimento, as pessoas estão envolvidas, mas não estão comprometidas, né? Existe uma grande diferença entre envolver-se e comprometer-se, né? Então é isso, acho que falta comprometimento dessa geração, de querer fazer as coisas para Jesus, querer fazer acontecer, sabe? Hoje em dia é muito superficial os relacionamentos, né? E também dentro das igrejas vemos isso, infelizmente é o que eu vejo. Mas nós louvamos a Deus pelos jovens que temos, né?